Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco, o telefone está aí, 99, o DDD ainda lá do Maranhão, e o telefone 991520454. Nós damos palestras para professores, pregamos também sobre família, sobre missões, eu já fui missionário, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Eu recebi os dons de curar, geralmente onde nós vamos ministrar, nós oramos, Jesus tem curado mais de 100 pessoas em cada lugar. Você pode conferir aí no YouTube, só colocar lá Curas Pastor Henrique, você vai ver vários vídeos, milhares de curas, graças a Deus. Te pedimos aí, dê um like, se inscreva em nosso canal, divulgue esse vídeo para outras pessoas, para ajudar os outros também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos também dentro da lição, então entre em contato conosco e envio para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Nós estamos estudando, neste trimestre, nas revistas Betel Dominical Adultos, com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Nós temos como comentarista da Betel Editora deste trimestre o pastor Antônio Paulo Nunes. Nós já estudamos na lição 1, Mensagens Proféticas, Deus continua falando. Na lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Na lição 3, Joel, mensagem de juízo, o chamado ao arrependimento e promessas. Na lição 4, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. E hoje vamos estudar a lição número 5, Obadias, o juízo divino virá. Então aí, dentro do livro do profeta Obadias, uma das mensagens centrais, mais importantes dentro do livro, é exatamente sobre a vinda do juízo de Deus aí para os edomitas, aqueles descendentes de Esaú. Portanto, então, descendentes de Isaac, descendentes também de Abraão. Eles viviam ali ao sul de Israel, mas se tornaram inimigos do povo de Israel. Assim, mantendo aquela inimizade que Esaú tinha com Jacó, ali quando houve toda aquela problemática ali do direito à primogenitura. Então Deus promete que vai enviar juízo sobre eles devido à sua inimizade contra Israel. Esse termo Edom significa vermelho, e esse tom vermelho pode vir do terreno onde eles moravam, né? Um terreno avermelhado, que era formado de rochedos de arenito e da cor vermelha. Esse território antes pertencia aos Oreus, e Esaú tomou esse território para ele. Também podemos adotar aí como edomitas, porque o cabelo de Esaú era avermelhado. Então, aí moravam os descendentes de Esaú, portanto, esse nome pode ter sido dado em homenagem então aos cabelos vermelhos de Esaú. E também pode ser por causa do guisado vermelho que Esaú tomou ali, né, do seu irmão, como pagamento pelo direito da primogenitura. Então, esses três motivos, ou os três motivos juntos aí, pode ser a justificativa por esse nome aí, Edom, nesse território. Na época que Esaú entrou a possuir essa terra, ali se chamava Seir, e toda aquela região chamava Negueb. Ficava ali a leste de Cades Barneia, onde Moisés e também Josué passaram por ali, com todo aquele povo. Então ficava ali ao sul, divisa com o território de Judá. Então ali entre os séculos 13 a 14 a.C., foi quando então Esaú invadiu ali e tomou toda aquela terra para ele. Veja que fica aí ao sul de Moabe e faz fronteira com Zered, e ali onde fica o Golfo de Acaba. Todo esse território é muito famoso devido às pedras coloridas.
E ali os vinhedos, né, plantações de uvas prosperaram muito. E ali também haviam minas de cobre e de ferro. Ali Negueb é muito rico desse material, chamado ali naquela região de Arabá. Então era um lugar com bastante rochas por toda parte, muitos corredores de rochas. Então, devido a essas montanhas rochosas, eles possuíam uma capacidade de se autoprotegerem muito grande e considerar as outras nações como fáceis de serem invadidas e dominadas. Aí, por volta de 750 anos antes de Cristo, as cidades principais ali eram Bosra e Temã. E ali no Golfo de Acaba era por onde chegavam navios, né, principalmente trazendo coisas para o rei Salomão. Então os portos ali geralmente eram dominados pelos edomitas. Embora eles fossem muito difíceis de serem atacados, no reinado de Davi, Amazias e Uzias, eles foram invadidos e foram dominados por eles. Vejo que dois grandes personagens eram idumeus dessa região aí, Antípater e Herodes, chamado Herodes o Grande. Dessa região também surgiram os povos chamados nabateus. Então, a lição de hoje, lição 5, vamos ver então, Obadias, o juízo divino virá. Nós temos aí como texto áureo, 1 de Pedro 5,6, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Então, veja que nós vamos aprender aí que é importante sempre nós estarmos em posição de muita humildade diante de Deus, diante do povo de Deus, porque isso nos trará grandes benefícios. Porque aquele que se exalta diante de Deus, ou se exalta diante do povo de Deus, e aquele que persegue, se regozija quando o povo de Deus está passando por algum aperto, alguma perseguição, então certamente Deus olhará para isso e o juízo de Deus virá sobre estes que se exaltam, se regozijam com o mal daqueles que pertencem a Deus. A verdade aplicada diz: andemos em espírito para não sermos dominados pela soberba, revanchismo e ódio, mas revestidos de amor e bondade, confiando no Senhor. Então, soberba, revanchismo e ódio são aí sentimentos, características, posições daqueles que não conhecem a Deus, não conhecem o amor de Deus, não sabem perdoar. Veja que essa palavra revanchismo significa aquilo que hoje é ensinado, divulgado por toda parte, principalmente aí nos filmes, né, que é aí sempre a vingança. Veja que os principais filmes famosos, geralmente, circundam em volta desse tema de vingança. E o que diz a palavra de Deus? Deus diz: a minha é a vingança. Então a vingança pertence a Deus. Nós nunca podemos ter esse sentimento de vingança. A soberba indica a posição daquele que quer ser como se fosse um Deus, né? Como se quisesse dominar até sobre as coisas de Deus. E o ódio é aquele tipo de sentimento que guarda rancor, que nunca está pronto a perdoar. Então sempre nós, como filhos de Deus, vamos ter sempre o amor no coração. Sempre devemos perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar tudo o que fizerem contra nós. Temos que ser bondosos, porque isso vem do Espírito Santo. Textos de referência, Obadias 1, de 1 a 4, e o versículo 21. Lembrando que Obadias só tem um capítulo mesmo. Vamos ler. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra?
Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então vemos aí uma mensagem dirigida exclusivamente a Edom, ou seja, aos descendentes de Esaú, que confiavam então nas suas altas montanhas de pedras e moravam ali escondidos entre essas montanhas, protegidos por essas montanhas e se achavam invencíveis. Então Deus promete juízo contra eles e promete que os derribará dali, ou seja, aquilo que o rei, por exemplo, o rei Amazias fez, derrubou vários deles lá de cima daquelas montanhas, caíram lá embaixo e morreram. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Obadias. Subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. Subtópico 2, a mensagem do profeta. Subtópico 3, Deus comanda a história. No tópico 2, o pecado de Edom. Subtópico 1, a punição de Edom. Subtópico 2, a violência agrava os conflitos. Subtópico 3, Judá será restaurada. No tópico 3, Obadias para hoje. No subtópico 1, a lei da semeadura e retribuição. Subtópico 2, o dia do Senhor. Subtópico 3, o alerta de Obadias. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando então o livro do profeta Obadias. A introdução da lição diz: o livro de Obadias tem a peculiaridade de proferir suas palavras contra os edomitas, por causa do mal que causaram Judá e Jerusalém. A mensagem de Obadias retrata a ira de Deus contra os edomitas. Então veja que é uma inimizade surgida ali com Esaú e Jacó. E depois que Esaú saiu e deixou as terras para Jacó, pois pertenciam realmente a Jacó, né? Ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó, e Jacó também recebeu a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura. Então, ele não tinha direito realmente àquelas terras. Quando Jacó foi embora, ele ficou ali, morando ali, progrediu muito, mas quando seu pai morreu, então, com a vinda de Jacó, o retorno de Jacó, ele então deixa aquelas terras e invade então essas terras do sul, e ali então ele ocupa o território chamado Edom. Mas aquela inimizade que havia antes, que parecia que aquele encontro dos dois tinha sido ali dissolvido, esse ódio tinha acabado, mas os descendentes de Esaú herdaram o mesmo ódio pelos descendentes de Jacó. Assim como os descendentes, né, dos filhos de Abraão. Então os filhos que são hoje os árabes, né, são descendentes de Ismael, também herdaram o mesmo ódio para com os filhos de Isaque. Veja só, copiaram o mesmo ódio, continuaram com o mesmo ódio, mesma inimizade, sempre com a tendência de se vingarem. Então toda a família de Abraão, ela foi envolvida nesse ódio entre os filhos. Veja aqui os dois filhos de Abraão, então, até hoje se odeiam e se atacam direto, se matando uns aos outros, né? Aí os árabes e os judeus. E os descendentes de Esaú com os descendentes de Jacó, mesma coisa. Então os descendentes de Esaú sempre atacaram, sempre quiseram matar os israelitas, no caso aí os judeus também, porque era o território de Judá, a divisão entre eles ali, a fronteira. Então sempre estiveram lutando contra os judeus. Então o livro de Obadias vai falar sobre a vingança de Deus, a ira de Deus que é derramada sobre os edomitas por causa desse ódio que eles tinham contra o povo de Judá. No tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Obadias. Os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó, desconsiderando-os como povo irmão. Tal comportamento suscitou a ira de Deus e, por meio do profeta, o Senhor anunciou o fim daquele povo.
As palavras de Obadias a Edom foram: a soberba do teu coração te enganou. Obadias, versículo 3. Então, devido a essa inimizade, esse ódio e também a soberba, eles achavam que eles poderiam dominar, então, os descendentes, de Jacó, os descendentes de Israel, principalmente ali os descendentes do sul, que era ali a tribo de Judá e Benjamim, que formava aquelas duas tribos separadas do território do sul. Então eles sempre estiveram tentando dominá-los, invadi-los, e sempre que vinha algum juízo de Deus sobre eles, eles se regozijavam, se alegravam devido a isso. Então Deus promete que haverá um juízo sobre eles. Deus está irado contra eles. Então houve uma soberba no coração deles, achavam que poderiam exercer juízo sobre o povo de Deus, como se eles mesmos pudessem decidir o destino do povo de Deus. Queriam ocupar o lugar de Deus. No tópico 1, subtópico 1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Obadias significa servo do Senhor. Nada mais é dito a respeito dele, e suas palavras revelam um pouco do profeta. Não há consenso quanto à data de sua profecia. É uma das mensagens proféticas mais difíceis de se estabelecer uma data. A título de informação, recorrendo a vários comentários sobre o livro de Obadias, quanto ao aspecto data, as opiniões chegam a variar do nono até o segundo século a.C. Os profetas Jonas e Naum têm em comum com Obadias o fato de suas mensagens não serem direcionadas para Israel nem para Judá, e sim para uma nação estrangeira, ou a respeito dela. Então, o nome Obadias significa aí servo do Senhor. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, tem uma data que pode ser verdadeira ou não, mas aí indica 840 a.C. Esse nome Obadias tem aí por volta de umas 13 vezes na Bíblia, esse mesmo nome, Obadias. E é difícil colocar uma data porque não tem nenhum rei aí citado no livro de Obadias. Mas o livro fala do regozijo dos edomitas por causa de uma invasão contra Jerusalém. Mas aí, como é que vai saber? Porque aconteceu 5 invasões contra ali a parte de Judá, e tendo a capital Jerusalém. Aí o Sisaque, rei do Egito, no reinado de Roboão. No reinado de Jorão foram os filisteus e os árabes. O rei Jeoás invadiu no tempo do rei Amazias. Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu no tempo do rei Ezequias. E teve a invasão da Babilônia, que na verdade nem foi uma só. Então você acredita que pode ser ou na segunda ou na quinta invasão, as mais prováveis. Quanto à invasão da Babilônia, parece ser menos provável, porque no livro de Obadias não fala de uma destruição total, nem da destruição do templo. Então, o mais provável mesmo foi aí quando os filisteus e os árabes invadiram Jerusalém. Aí você vê, 2 de Crônicas 21 fala sobre isso aí. Então, muito provavelmente aí no reinado de Jorão. Então, aquela antiga inimizade entre Esaú e Jacó parece que continuou sendo ali fomentada, incentivada, e sempre houveram guerras dos edomitas contra os judeus. Então, quando Jerusalém era invadida, sempre eles ficavam satisfeitos, se regozijavam, se alegravam por causa disso. Então, no livro de Obadias podemos entender aí a ira de Deus que está programada e o profeta sendo enviado para transmitir essa ira de Deus. E aí o profeta transmite para os edomitas a ira de Deus e para os judeus que haveria um livramento de Deus para eles no futuro. E é interessante que geralmente os outros profetas profetizavam o juízo de Deus, mas também eles conclamavam o povo a um arrependimento. Já no livro de Obadias, o juízo está determinado sobre os edomitas e não há oportunidade de arrependimento. Então, assim como Jonas e Naum, Obadias é chamado por Deus para profetizar a uma nação gentílica. E vemos então o livro de Obadias é o livro mais breve que existe na Bíblia.
no Antigo Testamento. O livro de Obadias não é citado no Novo Testamento, mas a inimizade entre Esaú e Jacó é mencionada. No tópico 1, subtópico 2, a mensagem do profeta. Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. O profeta anunciou que os edomitas seriam castigados, assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. Essa postura desagradou ao Senhor que, por meio do profeta Obadias, anunciou sua destruição. Embora o cerne da mensagem do profeta fosse o castigo do povo de Edom, Obadias não deixa de trazer uma mensagem de esperança ao povo de Deus. Ele discorre acerca do dia do Senhor. Nesse dia, o profeta afirma que o Senhor traria justiça contra os inimigos dele, assim como vitória para aqueles que permanecessem fiéis a Deus. Obadias, versículo 17. Embora não haja detalhes de como será esse dia, o profeta afirma que o reino será do Senhor. Obadias, versículo 21. Uma clara mensagem de confiança e afirmação na soberania de Deus. Então veja, não há uma clara definição da data do livro de Obadias. Aqui o comentarista, então, está assumindo a responsabilidade de achar, então, que é no tempo que a Babilônia invadiu, então, Jerusalém. Veja bem que ele cita aí, né, a invasão da Babilônia. Então, nós temos dúvidas sobre isso, né? O certo é que a mensagem então, de Obadias é uma mensagem que indica um juízo sobre os edomitas, porque eles se alegravam por Jerusalém ter sido invadida. Então, novamente, a expressão dia do Senhor é mencionada. Então, dia do Senhor sempre significa um dia de vingança do Senhor. Nós sabemos que o dia do Senhor ele tem vários significados, né? Aí sempre é um dia de juízo de Deus. Agora, quando nós lemos no Novo Testamento sobre o dia do Senhor, nós sempre devemos colocar como a grande tribulação. Então, o período da grande tribulação é o período da ira de Deus derramada sobre todos os povos da terra. Então, embora não seja mencionado o livro de Obadias no Novo Testamento, mas a inimizade entre Esaú e Jacó é mencionada, mas o que é muito importante é sabermos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo diz que para os judeus, né, aí ele afirma que os últimos judeus, ou seja, o remanescente que será salvo. Ou seja, no final da grande tribulação, será derramado sobre eles um espírito de súplica, de clamor. Então eles vão clamar por Deus, pelo Messias prometido, antes que eles sejam totalmente destruídos pelo Anticristo e seus exércitos. Então Jesus vai descer ali no Monte das Oliveiras, vai mostrar para eles as mãos, né? Mostrar os pés, o lado, e dizer, olha o que vocês me fizeram. Então eles vão agora crer que Jesus Cristo é o Messias. Só existe salvação através de Jesus Cristo. Então, nesse dia, eles se converterão. Então, eles serão salvos, serão preservados, porque Jesus vai governar o mundo durante 1000 anos. E a preeminência nesse período é dos judeus. Tópico subtópico 3, Deus comanda a história. No primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Obadias, versículo 1. Embora por motivos diferentes, as nações que declarariam guerra a Edom estariam na realidade cumprindo o propósito de Deus sobre aquela nação, mesmo que desconhecessem tal fato. Com isso fica evidente que Deus comanda a história e a conduz em direção à sua vontade final. Então veja que Deus prometeu que enviaria juízo e Deus disse que nações dominariam então sobre os edomitas. E assim aconteceu. Várias nações invadiram, várias nações mataram muitos, né? E eles foram destruídos por todas essas nações. Inclusive aí
né, 3 reis de Israel. Né? Aí nós temos Davi, o Amazias e Uzias. Todos 3 também invadiram e mataram muitos edomitas. Então Deus está no controle de tudo. Então ele usa as nações da maneira que ele desejar. É ele quem controla todas as coisas. E não há coisa melhor do que isso, né? Saber que nós temos um Deus todo-poderoso que está no controle de tudo e de todos. No tópico 2, o pecado de Edom. Os pecados cometidos por Edom, que o levaram a esse terrível juízo, foram o orgulho e a crueldade. Por isso o orgulho deles os destruiriam, pois pensavam que sua posição geográfica seria um empecilho aos ataques inimigos e uma imbatível proteção contra qualquer tentativa de guerra. É assim que a altivez derruba pessoas, nações e líderes que se julgam incapazes de serem atingidos. Obadias, versículo 3. Então veja que eles viviam na soberba. Eles achavam assim, ninguém consegue nos destruir. Nós moramos aqui nas montanhas, montanhas rochosas e pedras muito altas, né? A região ali tinha 1.600 metros de altura e eles moravam ali no meio daquelas montanhas rochosas e ninguém conseguia dominá-los. Então eles pensaram assim, nós aqui vamos dominar o mundo inteiro. Eles saíam para atacar as nações em volta, corriam de volta e ninguém conseguia pegá-los porque eles sumiam no meio daquelas montanhas. Então eles se achavam como se fossem deuses. Se achavam poderosos e achavam que ninguém poderia invadir e dominar e acabar com eles. Assim como lá em Jericó, né, o povo também achava que as muralhas os protegeriam e pronto, não tinha como ninguém invadir e tomar. Né? Deus derrubou por terra. Assim também os edomitas achavam-se ali poderosíssimos. Achavam-se ali tão seguros com aquelas montanhas que ninguém poderia dominá-los. E Deus então enviou várias nações e matou a vários deles e acabou destruindo-os. Então Deus destrói essa altivez, Deus humilha o exaltado. No tópico 2, no tópico 1, a punição de Edom. A conspiração e a deslealdade das nações vizinhas foram usadas para dar início ao propósito de Deus para julgar os edomitas. Por causa do orgulho que os cegou e a atitude de desprezo e contentamento pelo mal que chegou aos moradores de Jerusalém e Judá, povo irmão, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Obadias, versículo 18. Os edomitas foram exterminados como povo ao longo dos tempos. O lugar de sua habitação, antes lugar de segurança e invencibilidade, tornou-se uma das mais inóspitas da terra. A palavra de Deus é fiel e se cumpre na vida de todos, ainda que pareçam inabaláveis em suas posições e seguros de seus recursos. Então, devido a esse orgulho, esse desprezo que eles tinham pelos judeus, esse ódio que eles tinham, né? Ali o desejo de vingança, de destruí-los, sempre baseados naquela inimizade antiga entre Esaú e Jacó. Então eles cresceram com aquilo. São como os árabes, né, que eles ensinam seus filhos a odiarem os judeus. Ali naquela fronteira do Líbano com Israel, os árabes ensinam, mandam seus filhos jogarem pedras nos soldados israelitas e dos judeus ali. Eles ensinam seus filhos a cuspirem, a xingarem, a odiarem. Desde pequenininho eles ensinam isso. Então é um ódio antigo e que é fomentado pelos pais, que vão ensinando seus filhos o mesmo ódio. Então assim também os edomitas cresceram, desenvolveram, formaram um povo sempre com um ódio muito grande pelos judeus do coração deles. E o que aconteceu é que uma nação que poderia ser uma nação muito abençoada e próspera, acabou com o tempo desaparecendo, se tornou uma região quase que inabitável. E aquela região ali é exatamente uma região que dá acesso a uma região muito importante, que é o Monte Horebe, né? E também ali a região onde Moisés viveu, que é a terra de Midian.
Salomão chegou a colocar ali uma coluna de um lado e uma coluna do outro lado do Golfo de Acaba, marcando o local onde Moisés atravessou com o povo para o Monte Horebe. Infelizmente, com a história e o comércio, o turismo, então convenceram as pessoas que foi atravessado em outra parte, e ficaram com monopólio. Mas se você estudar direitinho, então, ali do outro lado, foi nesse local aí, ao sul aí de Edom, a travessia do Golfo Acaba para o outro lado, onde havia então o Monte Horebe e também a terra de Midian. Então nós vemos aí que a profecia diz: ainda que você colocar suas moradas lá no meio das estrelas, eu de lá te derribarei. Então Deus está mostrando, revelando seu juízo, sua ira sobre os edomitas e dizendo: vocês confiam que vocês moram aí nas montanhas altas, rochosas, seus esconderijos estão aí, pois é daí que eu vou derrubar vocês. E realmente, no tempo, por exemplo, no tempo do rei Amazias, eles foram derrubados lá de cima, de cima das montanhas lá embaixo. Os soldados jogavam eles lá de cima. Tópico 2. No tópico 2, a violência agrava os conflitos. Os edomitas se negaram a ajudar o povo de Israel quando este precisou atravessar suas terras estando em Cádiz. Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, números 20, 14 e 17. Apesar da promessa de que se limitariam a passar pela terra sem causar qualquer prejuízo, a resposta do rei ao pedido de Moisés foi uma dura palavra naquele momento em que Israel precisava de ajuda. Ele não mostrou bondade ou a cordialidade que deveria existir, pois seus antepassados eram irmãos. Números 20, 18. Então veja que desde o tempo de Moisés, já nasceu aí, já foi demonstrada essa inimizade. Apesar de eles serem parentes dos povos judeus, dos israelitas ou hebreus, já que eles eram descendentes de Esaú, quando Moisés pediu para passar pelo território deles, para chegar mais rapidamente a Canaã, eles não permitiram. Moisés propôs até pagar pela água que iam beber e tudo. Eles não aceitaram, disseram que vocês entrarem, nós vamos passar a espada em vocês. Moisés disse: olha, Deus nos livrou, mandou um anjo, matou os filhos primogênitos, disse lá dos milagres, do mar se abrindo, contou tudo. Pois mesmo assim, eles não permitiram. Então veja que o povo teve que rodear a terra e não passar pela terra dos edomitas. E foi devido à murmuração do povo por esse desvio e sofrimento que eles passaram no deserto, que Deus enviou aquelas serpentes, que picavam as pessoas e eles morriam. Agora, de todas as invasões, a pior mesmo foi na época que Nabucodonosor entrou lá e destruiu tudo, pois os edomitas vieram e acabaram de destruir, de roubar tudo que existia ali. Tópico 2. No tópico 3, Judá será restaurada. Apesar do cenário devastador, segundo Obadias 21, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tomaria novos rumos. Judá experimentaria um tempo de restauração. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Tiago 4,6. O profeta cita os nomes dos patriarcas para promover a esperança de que os exilados veriam as promessas cumpridas, reforçando dessa maneira a fé do povo em Deus, que é fiel à sua palavra. Salmo 115, Miqueias 7,20. Esta última mensagem de Obadias 21 está de acordo com o grande e perfeito plano de Deus, também revelado ao apóstolo João. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Então, além do profeta Obadias mencionar o juízo de Deus sobre os edomitas, ele também fala a respeito de uma restauração do povo de Judá, uma restauração futura. Como os edomitas comemoravam sempre que eles eram invadidos,
Deus prometia sempre uma restauração. No tempo que a Babilônia invadiu e os levou cativos, também houve, a profecia de restauração. Então Deus abate os soberbos e Deus exalta os humildes, os humilhados. Sempre Deus fez isso. Pode ver que a maioria das pessoas que são usadas por Deus foram pessoas que foram humilhadas por outras. São pessoas que ninguém dava nada por elas. Por isso mesmo a Bíblia diz que Deus usa dos remidos o menor. Então Deus usa aqueles que são perseguidos, aqueles que são humilhados, aqueles que são deixados de lado, aqueles que ninguém dá nada por eles. É esses que Deus exalta, que Deus toma e usa poderosamente. Porque Deus confunde a sabedoria dos sábios. Deus aniquila a inteligência dos inteligentes. Tópico 3. Obadias para hoje. A profecia de Obadias foi uma denúncia contra o comportamento do povo de Edom, que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável por causa do problema entre os irmãos Esaú e Jacó. A hostilidade entre os irmãos se perpetuou através das novas gerações. Embora os irmãos tenham se acertado, Gênesis 33, 4, as gerações seguintes se sentiram prejudicadas e adotaram um comportamento de rejeição e rivalidade com os descendentes de Jacó. Então veja, mesmo que os dois irmãos tenham se abraçado, que houvesse ali uma restauração, mesmo assim, o ódio dos seus descendentes continuaram. Então os descendentes de Esaú mantiveram no coração aquele ódio inicial e continuaram isso. Muito provavelmente, então, Esaú não perdoou realmente o seu irmão. Ou então, seus filhos e seus empregados, continuaram esse ódio, foram passando de pai para filho, foram instigando, fomentando isso e cada dia aumentava mais. Então eles sempre estiveram nessa inimizade, sempre odiavam, se achavam prejudicados, porque perderam a herança, que era a herança de Deus, a herança do primogênito. Tópico 3 do tópico 1, a lei da semeadura e retribuição. Uma das mensagens que continua sendo relevante para os nossos dias é: Edom desprezou a lei da semeadura e retribuição. Sua arrogância o enganou a tal ponto que chegou a considerar que estava acima desta lei e que, portanto, jamais seria alcançado por ela. Obadias, versículo 3. Notamos que o Senhor revelou a causa da destruição que estava por vir. Obadias 10 a 14. Ou seja, os atos de violência e soberba de Edom teriam consequências. Não nos deixemos enganar, pois o apóstolo Paulo também escreveu sobre este relevante assunto, enfatizando que de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7 a 9. O escritor aos Hebreus também alertou sobre a justa retribuição que a desobediência recebe. Hebreus 2, 2. O fato de termos sido alcançados pela graça de Jesus Cristo não nos dispensa de servirmos ao Senhor com reverência e temor. Hebreus 12, 28 a 29. Aprendemos com esta reflexão, a partir de Obadias e à luz da mensagem do Novo Testamento, a importância do arrependimento, vigilância, temor, humildade e um contínuo andar em espírito. Tem uma lei bíblica, semeadura e retribuição. Você é retribuído conforme o que você semeou, ou seja, você colhe o que plantou. Então Deus revela claramente aos edomitas por que eles seriam destruídos, porque a ira de Deus estava vindo sobre eles. Porque eles haviam usado de violência contra os judeus, porque eles se alegraram quando os judeus foram invadidos, atacados. Então, quando os judeus estavam sofrendo juízos de Deus, eles se alegravam com isso. Eles zombavam dos judeus. E eles se achavam poderosíssimos, invencíveis. Então, nós devemos aprender com isso, que nós somos salvos, mas não somos melhores, não somos superiores, não estamos aquém do juízo de Deus, não estamos aquém da justiça de Deus.
Então devemos nos portar humildemente em reverência diante de Deus, em obediência a Deus, em temor diante de Deus, porque Ele é um justo juiz e porque a Ele pertence a ira, a Ele pertence a vingança. Então nós devemos sempre nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Devemos sempre estar em reverência e temor diante de Deus. Então aí o arrependimento de pecados, a vigilância para termos uma vida santa e irrepreensível, o temor, a humildade, sempre devemos estar diante de Deus assim. Andemos em espírito e então nós não vamos cumprir os desejos da carne, não vamos satisfazer os desejos da carne. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Então nunca fique alegre, feliz e regozije por causa de um juízo de Deus que veio sobre alguém, ou sobre um povo, ou sobre uma nação. Então, como diz o ditado, coloquemos a nossa barba de molho quando vemos que o outro está sofrendo, porque um dia pode ser a nossa vez. Então, tomemos cuidado, não nos alegremos com a desgraça dos outros. Tópico 3, tópico 2, o dia do Senhor. Sobre o dia do Senhor, Obadias, assim como os demais profetas, traz ensinamentos de que Deus exige justiça, não apenas em um futuro distante, mas também no tempo em que os acontecimentos se desenrolam contra o seu povo. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias, versículo 15. O amor e a misericórdia de Deus não permitem que Ele compactue com o pecado e a desobediência dos homens. O dia do Senhor é um dia de julgamento e justiça divina. Então, o dia do Senhor pode significar para nós o dia que vem alguma coisa ruim, o dia mau. Então, na nossa vida também acontece aí esse dia do Senhor, naquele tempo que nós estamos vivendo, em dificuldades, às vezes dificuldades financeiras, às vezes em dificuldades ministeriais, aí de saúde, por exemplo. Então, são vários momentos pelos quais nós passamos. Então, esse dia devemos considerar, é o dia do Senhor na minha vida, é o dia da minha angústia, do meu sofrimento, é o dia de eu clamar por misericórdia a Deus, me humilhar diante de Deus. Então devemos ver que nós estamos passando por esse momento, sempre meditando, vai passar, já já passa, já já eu vou sair lá do outro lado. E eu vou sair vencedor, mais do que vencedor, porque eu estou em Cristo. Eu tenho um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então Ele me defende. Então sejamos aí humildes e sempre estejamos aos pés do Senhor, clamando, orando e acreditando. Já vem a vitória, está chegando. Então Deus é um Deus que não permite que nós nos vinguemos a nós mesmos. Não. A vingança pertence a Deus. Sempre se lembre disso. Nós devemos perdoar os inimigos, amar os inimigos, orar pelos inimigos, porque a vingança pertence a Deus. Tópico 3, o alerta de Obadias. A profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho, a arrogância e falta de cordialidade e empatia entre os homens, principalmente entre aqueles que deveriam mostrar-se solidários e não hostis para com seus irmãos. Não se deve rejeitar ajuda àqueles que se encontram em circunstâncias adversas por causa de situações mal resolvidas no passado ou mesmo alegrar-se por isso. Fica claro também que o mau comportamento de alguém não é justificativo para que outros assim procedam. Mesmo quando os edomitas negaram ao povo de Israel passarem por suas terras, a ordem do Senhor é que não deveriam revidar. O comportamento de Jacó com sua família no passado não significava autorização para que os edomitas agissem com hostilidade e desprezo com os descendentes dele. O desejo de justiça por algo ou alguém pode facilmente ser confundido com vingança. Então a profecia de Obadias sempre
é devido ao ódio dos edomitas, à soberba dos edomitas, à falta de cordialidade. Então não deixaram o povo passar no tempo de Moisés, se alegravam quando o juízo vinha sobre Judá e atacavam o povo de Judá, por diversas vezes fizeram isso. Então eles fomentaram esse ódio que existia entre Esaú e Jacó, continuaram com esse ódio, fazendo esse ódio crescer cada dia mais, sempre desejando vingança, né? Então, tanto os judeus não poderiam se vingar deles porque não deixaram eles passarem, porque a vingança pertencia a Deus, quanto eles também nunca poderiam ter feito o que fizeram, se alegrar com a derrota, com as desgraças que aconteciam, então, ali em Jerusalém, território de Judá. Então veja só que sempre a vingança pertence a Deus e nós nunca podemos assumir o lugar de Deus. Então nossa obrigação é sempre perdoar e é sempre ajudar aqueles que estão passando por problemas, por dificuldades, às vezes até por juízos de Deus. Nossa função é sempre abençoar, sempre ajudar, sempre orar por eles. Conclusão: o orgulho e altivez vistos e denunciados pelo profeta Obadias em Edom são como a semente nos corações dos homens. Quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, mais esta semente cresce e vai dominando completamente a vida, levando-o a um caminho de destruição. Então, orgulho e altivez aí estavam presentes, né, entre os edomitas, descendentes de Esaú. E isso é que os levou à ruína. Então, aquele ódio no coração, aquela mágoa, aquele rancor, aquela inimizade, sempre o desejo de ver os seus inimigos derrotados, né, caídos, humilhados, sempre o desejo de vingança, tudo isso estava no coração dos edomitas. E Deus viu isso, e Deus então prometeu juízo sobre eles, e Deus então veio com a destruição sobre eles. Então devemos aprender: nunca guarde mágoa, rancor, ódio, nunca deseje se vingar, nunca odeie ninguém, sempre tenha o amor, a bondade no coração, sempre orando pelos inimigos, sempre abençoando-os, sempre ajudando a todos que necessitam. Vamos orar agora. Você ouvindo essa palavra, você sabendo que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Ele veio ao mundo, nasceu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Nós estávamos aqui na condição de inimigos de Deus, mas Deus nos amou e Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Ele nos amou primeiro, ele prova que nos ama, enviando Jesus para morrer por nós, pecadores. Veja, ele veio e deu a vida por nós. Ele morreu lá no lugar que nós tínhamos que morrer, na cruz. Nós é que pecamos, nós é que ofendemos a Deus, mas ele morreu em nosso lugar. Isso é amor. Se você crê nisso, você aceita isso agora, você quer começar uma vida nova com Deus a partir de hoje, então se arrependa agora, peça perdão a Deus pelos seus pecados e vamos agora orar por você. Você começa uma vida nova hoje. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora e você recebe sua cura em nome de Jesus, porque Deus te ama e não quer você doente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, abençoa essas vidas que se chegam a Ti arrependidos pelos seus pecados agora. Eles creem em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Estou pedindo perdão pelos seus pecados agora. Concede a eles o Espírito Santo, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida. Abençoa essas vidas. Oh, Senhor, conduz essas vidas em vitória sobre o pecado. Em nome de Jesus, ajuda o Senhor, que eles possam perdoar os seus inimigos, que eles possam abençoar os seus inimigos, que possam orar pelos seus inimigos, que possam amar agora a todos. Dá perdão, Senhor, a esses corações, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora, em nome de Jesus.
Solta toda doença, toda enfermidade. Solta. Sai agora em nome de Jesus. Toca sobre essas vidas e cura totalmente. Faz um milagre sobre essas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê like, se inscreva no nosso canal, passe esse link desse vídeo para outros e entre em contato conosco. Eu envio para você gratuitamente os slides que nós usamos aqui, também mais estudos bíblicos sobre o livro de Obadias. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.